pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, quando a rejeição gera adoração. Bom, nós vamos hoje conversar a respeito da história de uma mulher que vivenciou a dor da rejeição. E por conta disso, uma série de coisas foram deturpadas no seu interior. E isso trouxe uma série de prejuízos para essa mulher. Você já se sentiu alguma vez rejeitado, ignorado, como se tudo que você fizesse não fosse o suficiente? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Quando você está diante de situações como essa, o que nós precisamos fazer? E nessa história dessa mulher, nós observamos que mesmo mediante a essa dor da rejeição, produziu algo na vida de Lia, que na verdade quando ela produziu esse algo, que foi o louvor, que foi a adoração, algo aconteceu em sua vida. Então eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo para entender como é que você precisa se posicionar diante de uma dor como essa. Então vem comigo até o final. Bom, essa história você encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 31. Lia, ela era a filha mais velha de um homem chamado Labão. Tinha uma irmã chamada Raquel e ela se casou com Jacó. Bom, contudo, Jacó, ele amava a Raquel. Na verdade, Labão enganou Jacó no dia do seu casamento com Raquel e ao invés de entregar Raquel enquanto esposa, Labão entrega Lia para se casar com Jacó. Só que Lia, ela não era uma esposa desejada. Na verdade, o olhar de Jacó era voltado completamente para Raquel. Bom, eu não sei se você sabe, mas a construção do sujeito, ele parte do princípio do olhar do outro. Toda vez que o outro me ignora, toda vez que o outro me rejeita, o que vai acontecer no interior do indivíduo? Vai gerar no interior do indivíduo insegurança, vai gerar no interior do indivíduo medo, vai gerar no interior do indivíduo receios, vai gerar no interior do indivíduo falta de confiança em si mesmo. Bom, e isso estava acontecendo com Lia, justamente porque Jacó não a desejava. Na verdade, ele permaneceu com Lia por uma mera obrigação. Mas eu quero te dizer que Deus, ele sempre vê o rejeitado. Na verdade, Deus, ele tem uma atração especial para as pessoas que são rejeitadas. Eu não sei se você sabe disso, mas ele viu Lia, ele viu a dor de Lia. E por conta disso, pelo fato de Deus estar vendo a injustiça que estava acontecendo com Lia, com certeza ele iria intervir como ele intervia na vida de Lia. E nós observamos o quê? Que Lia começou a gerar filhos, ao contrário de Raquel, que era uma mulher estéril. Só que você percebe que cada filho que nascia de Lia, ela expressava a sua dor que era gerada justamente pela rejeição. Então, eu trouxe aqui para vocês o significado de cada nome do filho de Lia, para você observar se você não vê essas características em você, essa dor em você. Porque se você conseguir identificar, é porque provavelmente você tem no seu interior essa ferida da rejeição e que você precisa buscar cura para ela, porque eu quero te dizer que ela atrapalha muito a sua vida. Então, o primeiro filho que foi gerado por Lia foi Rúben. E quando Rúben nasceu, a primeira coisa que Lia disse foi: o Senhor viu a minha aflição. Rúben significa, veja, um filho. A dor expressada no interior de Lia significava que Lia, ela desejava ser vista. Lia queria ser vista pelo seu marido. O seu marido não a enxergava, pelo contrário, ela se sentia desprezada. E por conta disso, Lia tinha um problema sério.
um problema de visão. Lia não conseguia enxergar algo. Lia tinha uma visão limitada. Olha só o que a rejeição é capaz de fazer no indivíduo. Quando você tem essa ferida, você não consegue ter uma visão ampliada das coisas. Você, na verdade, busca com que o outro te veja. E olha o problema que estava acontecendo com Lia. Lia queria que, através daquele filho, o seu marido a visse. E, na verdade, Deus queria chamar a atenção de Lia para dizer: Lia, você está com a visão limitada. Você precisa aprender a ampliar a sua visão. Eu estou te dando um filho para que você aprenda a ampliar a sua visão. Não que você busque com que o outro te veja. Porque quem tem essa ferida vai necessitar com que o outro veja. Vai buscar com que o outro fique com foco em você. Então era isso que Deus começou a explicar para Lia e que queria que Lia começasse a entender. Olha, Lia, amplia a tua visão. E eu quero te perguntar, será que você não percebe em você uma visão limitada em sua vida por conta de uma ferida como a rejeição? Você deixa de visualizar coisas que talvez Deus quer derramar sobre a tua vida por conta dessa dor? Porque Lia não estava conseguindo visualizar a grandiosidade da obra que Deus queria fazer na sua vida, porque ela tinha uma visão muito limitada, uma visão limitada pela dor da rejeição. Então, quando nós não nos sentimos vistos emocionalmente, gera em nosso interior um eu ferido. Então, o que vai acontecer com esse eu ferido? Eu vou buscar a todo custo ser vista de alguma forma. Eu vou buscar o quê? Visibilidade. É isso que acontece. Então, por exemplo, uma criança que não se sentiu reconhecida na infância, quando ela crescer, ela vai buscar visibilidade a qualquer custo, porque isso faltou na sua infância. Então, todas as vezes que você não se sentir vista, você vai querer, de alguma forma, fazer com que essa dor não exista em você, como Lia estava fazendo. Então, ela buscava ser vista pelo seu marido Jacó a todo custo. Então, ela entendeu, a partir do filho Rúben, que agora sim, o meu marido vai me ver. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Porque Lia não estava compreendendo o que o Senhor queria tratar ainda com ela. Então, Lia agora gera o segundo filho, Simeão. E aí ela fala o seguinte: bom, o Senhor ouviu a minha dor. Simeão significa ouvir. Olha só que interessante. A rejeição gerava em Lia, no interior de Lia, essa necessidade de ser ouvida, de ser escutada. Olha só, era como se Lia dissesse assim: bom, agora o meu marido vai me escutar, ele vai me ouvir, porque ele não me ouve, porque ele não me escuta, ele não presta atenção em mim. Quantas vezes você talvez já deve ter pensado isso, ou até mesmo falado isso? Porque, na verdade, chega um momento que a rejeição dói tanto no interior, que a vontade que dá é o quê? De gritar, de dizer assim: eu preciso ser escutada. Por quê? Porque é uma necessidade do indivíduo. É uma necessidade que o indivíduo tem de ser escutado, de se sentir acolhido. Isso faz parte da nossa humanidade. A gente precisa se sentir acolhido. E esse acolhimento acontece e muitas vezes através da escuta. Olha só que Lia ainda permanecia sendo conduzida por uma dor. Olha só, ela não entendeu que ela precisa ajustar, na verdade, a sua escuta. Porque quando nós temos a dor da rejeição, que nós buscamos que o outro nos escute,
a gente começa a ter problema em escutar o que o Senhor quer falar conosco. Olha só, a dor da rejeição gera um problema em você, da sua escuta, em ouvir o Senhor. Enquanto você quer que o outro te escute, na verdade Deus quer ajustar esse teu ouvido para escutá-lo. E Deus queria que Lia tentasse para isso, mas Lia ainda permanecia nessa busca da escuta do seu marido, Jacó, perdendo a oportunidade de ouvir o que Deus tinha a falar a ela. Será que você não tem vivenciado isso? Querendo tanto que o outro te escute e perdendo a oportunidade de ouvir aquilo que Deus quer falar para você? Olha só, ajuste a tua escuta. Talvez o que você precisa é escutar aquilo com que o Senhor, Ele quer te dizer, ou até mesmo você aprender a falar ao Senhor, a conversar com o Senhor, porque Ele está com os ouvidos para te ouvir a qualquer momento e a todo tempo. Às vezes você tem tanta necessidade com que o outro te escute, que Deus está disponível 24 horas para te ouvir e você não conversa com Ele. Mas você quer que o outro te escute, não é verdade? Então pense nisso também. Bom, Lia tem um terceiro filho, Levi. E olha só o que Lia diz: agora sim, com esse filho, o meu marido se unirá a mim. E essa dor aqui, que ela expõe através do filho Levi, que Levi significa ligado, unido, na verdade Lia estava falando assim: eu preciso me sentir pertencente. Eu preciso me sentir unida ao meu marido, porque eu não sinto que eu pertenço ao meu marido, nem que o meu marido me pertence. Então, a dor da rejeição leva o indivíduo a ter a sensação de não pertencimento. Quantas vezes você está num lugar em que a sensação que você tem é que você não pertence àquele lugar? Já se sentiu assim? Pois é. Sabe o que significa? Que provavelmente você tem essa dor aí da rejeição no seu interior. Todas as vezes que nós não nos sentimos pertencentes a algo ou alguém, é porque talvez essa dor aí tá gritando no teu interior e você não tá notando. E aí o que vai acontecer? Você vai buscar se alinhar a um lugar, mesmo que muitas vezes você não se sinta nesse lugar, você parece que fica forçando uma situação. Olha só, que dor que provavelmente Lia estava sentindo. Olha, que situação complicada, né? Mas na verdade Lia precisava não buscar esse pertencimento em Jacó, mas ela precisava buscar o pertencimento em si. Porque na verdade todas as vezes que a gente busca pertencer a um lugar, se forçar a estar num lugar, se nós não queremos estar nesse lugar, você acaba muitas vezes te machucando. Mas como a necessidade de pertencimento por conta da rejeição é tão grande, que você acaba se colocando em muitas situações que você não queria se colocar. Mas a necessidade de pertencer parece que fala muito mais alto. E olha só, Lia não se sentia pertencente. Ainda assim. Bom, então esses 3 filhos de Lia, na verdade, revela um padrão que a rejeição acaba desenvolvendo no nosso interior, que é a falta de visão, olha só, a falta de escuta e a falta de pertencimento. Olha, gente, isso são dores profundas numa alma de um indivíduo. Mas Lia tinha todos esses problemas e talvez você está identificando esses problemas em você. Você não se sente vista, você não se sente escutada, ouvida, você não se sente pertencente e isso dói muito. Mas Deus queria tratar isso em Lia. Mas houve um ponto de virada. E esse é o ponto da história
que eu quero que você preste bem atenção. Houve um ponto de virada quando nasce o próximo filho de Lia. Bom, e esse ponto de virada foi qual? Lia gerou Judá. Olha só. E algo aconteceu com Lia. No momento em que ela gera Judá, Judá significa louvor. Lia diz: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Lia começou a entender aquilo que toda pessoa que tem a dor da rejeição precisa entender. Lia começou a ajustar, a elaborar a sua dor. Olha só. Lia deixou de buscar ser vista pelo marido. Lia deixou de buscar a aprovação do outro. Lia deixou de querer ser escutada pelo outro. Lia entendeu que ela já tinha um pertencimento no Senhor. Olha só. No momento em que Lia falou que agora sim, que ela iria louvar a Deus, as coisas começaram a se organizar no interior de Lia. Então você que identifica a dor da rejeição em você, a maneira que você tem de tratar isso é quando você foca naquilo que você precisa focar, que é em Deus. O teu sustento, o teu senso de pertencimento. Se você quer ser vista, queira ser vista por Deus. Queira com que Deus ele olhe para você, queira a presença de Deus. O que Lia precisava não era de Jacó, não era do olhar de Jacó, não era do pertencimento de Jacó, não era do ouvido de Jacó. O que Lia precisava era do Senhor. O que nós precisamos é do Senhor. Então, a partir do momento que Lia olhou para o Senhor, Lia ajustou o seu interior. Lia ajustou a sua identidade. A sua identidade que ela buscava no marido. Então, Lia, ela deixa de buscar o olhar do seu marido e passa a buscar o olhar do Senhor. E por conta que ela teve esse posicionamento, eu não sei se você sabe, mas Judá, na verdade, foi da tribo de Judá que Davi nasceu, o rei Davi, e da descendência de Davi foi gerado quem? Jesus. Olha só, olha a honra pelo qual Deus deu a Lia a partir do momento que ela entendeu a quem ela pertencia. Ela pertencia a Deus. Ela precisava buscar por Deus. E nesse momento, Lia é honrada. Da descendência de Judá foi gerado o Salvador do mundo. Porque teve alguém que um dia foi rejeitado, mas decidiu se posicionar, decidiu elaborar sua dor a partir do momento que buscou adorar e louvar ao Senhor. Então, quando você se sentir rejeitado, queridos, vai adorar a Deus, vai buscar louvar o Senhor, porque esse é o posicionamento de alguém que se sente rejeitado, que é ferido pela dor da rejeição. Se todas as pessoas que tivessem essa dor começassem a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, algo de maravilhoso poderia acontecer. Então, se você sofre com isso, comece a louvar a Deus, a engrandecer o nome dele, que com certeza ele vai honrar a tua vida da mesma forma que ele honrou a vida de Lia. Talvez você se sinta como Lia, lutando para ser vista, lutando para se sentir escutada, acolhida, gerando coisas em dor, tentando provar o seu valor. Mas assim como Lia, você pode escolher. Dessa vez eu vou louvar o Senhor. Quando você parar de buscar por validação naquilo que te rejeitou
E quando começar a se conectar com Deus, Ele transforma a sua dor em propósito. Da sua dor pode nascer algo eterno, da mesma forma que nasceu Jesus a partir da descendência de Judá. Do louvor pode surgir um novo começo em sua vida. Então, se você entende que essa mensagem é importante na vida de alguém, ou se você entendeu que foi importante para a sua vida, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, que chegou nesse canal aqui a primeira vez, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho.